tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem na sua casa, certo? Quem está falando é o professor João Vitor e hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo. Nós, na aula passada, falamos um pouco sobre o ar propriamente dito e alguns dos seus componentes e as suas propriedades. Hoje a gente vai falar sobre a atmosfera, suas camadas e os impactos ambientais que estão sendo vivenciados atualmente. Tudo bem? Então, de olho aqui no slide para que a gente comece a nossa aulinha, certo? Então aqui, como eu acabei de falar para vocês, sétimo ano, nós vamos falar sobre as camadas da atmosfera. Mas antes de falar das camadas da atmosfera, nós temos que entender o que é a atmosfera, né? A atmosfera, observe que o nome aqui está faltando né? A atmosfera, o nome está errado, não tem problema nenhum que a gente conserta aqui agora. Show? Atmosfera. Atmosfera. Certo? O que acontece? O que é a atmosfera, João? Propriamente dito falando, a gente pode entender a atmosfera como sendo a camada de ar que envolve o nosso planeta. Nós sabemos que o nosso planeta ele é composto da biosfera. E a biosfera é o conjunto da litosfera, que é a camada de terra, onde a gente tem o solo, o subsolo, onde o ser humano planta, onde a gente edifica nossas casas. Nós temos a litosfera. Nós temos a hidrosfera, que é onde estão todos os recursos hídricos, seja a água, água dos rios, água dos lagos, água da chuva. Então, mares, então tudo isso está dentro da hidrosfera. E por fim, e não menos importante, o último componente que a gente não falou da biosfera é a atmosfera, que é justamente a camada gasosa, a camada de gás que envolve o nosso planeta. Tio, ela é toda uniforme, ela é toda composta da mesma forma? Não. Por isso que é a importância da gente estudar a nossa aulinha de hoje, que a gente vai entender as camadas da atmosfera e características de cada um, além de entender alguns probleminhas que acontecem quando o ser humano interfere nesse meio ambiente. Tudo bem? Então vamos avançar. Gente, nós temos que entender que a quantidade de ar atmosférico que existe disponível na Terra, ele vai variar à medida que dependendo da altura, da altitude em que a gente está trabalhando. Por exemplo, perceba que aqui, ó, a nível do mar, a pressão, que chamamos de pressão atmosférica, isto é, a força do que o atmosférico faz sobre a gente, ela é maior. Perceba o tanto de bolinhas aqui, representa a quantidade de pressão atmosférica e, consequentemente, a quantidade de ar atmosférico que nós temos disponíveis. Já quando a gente está numa altitude maior, perceba aqui, ó, altitude maior, o cara aqui, o alpinista, perceba que a quantidade, né, de bolinhas aqui representando o ar, representando a pressão atmosférica, é bem menor. Então, quanto mais alto a gente estiver, quanto mais alto for a nossa cidade, menor é a quantidade de ar atmosférico disponível para a gente, por ser menor a pressão atmosférica. Por isso que os alpinistas, eles geralmente têm que se utilizar de quê? De balões de oxigênio, eles têm que sempre se utilizar desses equipamentos. Por quê? Porque geralmente é uma situação que eles estão subindo que o corpo deles não está habituado àquela quantidade de oxigênio. Um exemplo muito prático disso, para quem gosta de futebol, é quando um time vai jogar por um campeonato, ele vai jogar num país onde a cidade em que é o estádio é numa região de montanhas, uma região de alta altitude. Esses jogadores precisam chegar nessa cidade muito antes para se adaptar à quantidade de oxigênio que vai ter disponível para eles jogarem. Muitos deles passam mal, precisam receber oxigênio justamente por não estar adaptado devido a essa mudança. Então, a nível do mar, mais pressão, certo? Quando eu estou a nível do mar, vou ter uma maior pressão atmosférica, enquanto quando eu estou em altitudes elevadas, uma menor pressão
atmosférica. Tudo bem? Entendi, João. Vamos avançar? Porque agora a gente vai ver as diferentes camadas da atmosfera, certo? A atmosfera, pessoal, é dividida, ela é subdividida em diferentes camadas. Dentre elas, nós temos a troposfera, nós temos a estratosfera, nós temos a mesosfera, nós temos a termosfera e nós temos a exosfera. A termosfera também pode ser conhecida como ionosfera, perfeito? Vamos falar um pouquinho de cada. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Gente, a troposfera é a camada mais baixa, a camada que nós, seres humanos, aonde a gente vive, nós estamos diretamente em contato com ela, certo? É onde, por exemplo, está o ar que nós respiramos. A troposfera é rico em O2, por ser uma camada mais baixa, ela é rica em O2 porque é justamente nessas regiões mais baixas que nós vamos ter a maior quantidade de quê? De gás oxigênio, que nós rico em O2, certo? É nessa camada que acontece o quê? Que os aviões, eles circulam, certo? Os aviões ficam na troposfera. Perceba que a troposfera, ó, vai até aproximadamente 12 quilômetros de altitude, certo? Passou de 12 quilômetros de altitude, nós chegamos em outra camada da Terra, que é a estratosfera. Estratosfera. Nessa camada, a quantidade de O2 é menor, então eu posso botar aqui que ela é pobre em O2, certo? Sempre lembrando que a gente falou anteriormente. Ora, se eu estou indo para uma camada maior, a quantidade de gás oxigênio disponível no ar, a pressão atmosférica vai diminuir. Por isso que ele é pobre em O2. E é nessa região, na estratosfera, que nós conhecemos, que nós temos a nossa camada de ozônio. Uma camada de ozônio, ela é tão importante para a existência da gente, certo? Para a manutenção na vida na Terra. Então, a camada de ozônio vai ser extremamente importante. A gente vai falar já já sobre isso. Perfeito? Depois da estratosfera, nós temos a mesosfera. É na mesosfera, que são localizados os meteoros. É fácil de lembrar, né? Mesosfera, meteoros. Então, os meteoros, que são astros, eles estão... Escrevi foi errado, João. Tio tá escrevendo errado, tio. Desculpa, pessoal. Meteoros, certo? Que são astros que passam numa velocidade tão grande que a gente consegue ver o rastro de fogo, né? A cauda de fogo, por conta dele estar passando, rasgando o céu, né? Numa alta velocidade, o que gera um alto calor, um atrito, fazendo com que a gente veja aquela estrela cadente, né? Nós chamamos os meteoros de estrela cadente. Depois da mesosfera, nós temos a termosfera, certo? Termosfera. Gente, a termosfera é uma camada muito alta, muito gelada, certo? A temperatura é muito baixa. E é onde acontece, onde eu tenho o quê? Os meus satélites. Quando a gente está aqui utilizando o celular, com a internet, por conta que existem satélites localizados na termosfera, certo? E também na termosfera é onde acontecem os fenômenos como a aurora boreal, que aí você já deve ter escutado falar, que é esse fenômeno aqui de luminosidade no céu, fica verde em determinadas regiões do planeta, certo? Então, satélites e a aurora boreal. Que legal, João. Acabou na termosfera? Não. Nós temos a exosfera, que é praticamente a saída da camada de ar. É a última camada de gás propriamente da Terra. Depois da exosfera já é o espaço sideral, o vácuo, né? Então é a última camada. Vou botar aqui. Última camada. Certo? Então, são praticamente essas 5
São essas 5 camadazinhas aqui que nós temos que entender que elas são extremamente importantes para a existência dos seres humanos e de outros seres vivos dentro do nosso planeta. Porque se a gente não tivesse, por exemplo, a camada da estratosfera, onde existe a camada de ozônio, possivelmente a gente não conhecesse vida da forma que a gente conhece hoje, certo? Então vamos avançar. Por quê? Porque agora a gente vai falar um pouco sobre justamente a camada de ozônio. Pessoal, o ozônio é um gás, certo? Já que a gente está falando de atmosfera, obviamente o ozônio tem que ser uma espécie gasosa. O ozônio, aqui o ozônio, ele tem fórmula O3. São 3 átomos de oxigênio ligados, certo? E ele tem uma função importante de proteção, de proteger a Terra. Vou até botar aqui proteção. Contra quem? Os raios UV do Sol, certo? O Sol, a gente sabe que ele tem os raios solares, que dependendo da intensidade, esses raios UV, os ultravioletas, eles podem ser prejudiciais para a gente, para a pele, para a nossa saúde. Ele é importante, sim, em determinadas condições, determinados horários do dia, mas dependendo da intensidade, da quantidade da exposição, os raios UV são prejudiciais. E a camada de ozônio serve justamente para barrar parte desses raios, para fazer com que a intensidade de luminosidade, a intensidade de raios UV que chegam na Terra não seja tão prejudicial. Entretanto, com a utilização de muitos poluentes, queima de combustíveis fósseis, utilização dos CFCs, o que é CFC? São os clorofluorcarbonos, certo? Esses CFC, eles são muito encontrados em aerosóis de desodorante, são muito encontrados em ar-condicionados. Então, todos esses CFCs, eles são prejudiciais porque eles acabam fazendo um buraco na camada de ozônio. Perceba aqui na nossa imagem, ó. Na nossa imagem aqui, ó, a concentração de ozônio. Quanto mais vermelho, mais concentrado. Quanto mais azul, menos concentrado. Olha essa região aqui, ó, da Terra. Olha o tamanho do buraco na camada de ozônio. Isso quer dizer que nessa região a proteção contra os raios UV é bem menor, porque o ozônio ele protege. Se nessa região tem um pouco ozônio, é porque ele vai proteger pouco. E um dos principais causadores é o CFC, os clorofluorcarbonetos. Hoje em dia existem políticas públicas que estão diminuindo a quantidade de CFCs a serem utilizados, mas ainda há o uso e ele é extremamente prejudicial para a camada de ozônio que nos protege e faz com que a gente conheça a vida do jeito que ela é hoje, certo? Efeito estufa, João. Não sei o que é o efeito estufa. Galera, os raios solares, eles saem do Sol, obviamente, e chegam na Terra, certo? Quando eles chegam na Terra, ele bate no solo, na litosfera, e sobem, certo? Eles sobem, sobem, sobem. Entretanto, existe uma camada gasosa, existem os gases chamados gases estufas, que eles fazem o quê? Quando ele bate, ele sobe, ó, e ele fica parte dessa radiação que sobe, ela volta, fica mais ou menos assim, vai e volta e fica preso dentro da nossa camada gasosa. Isso que faz com que a Terra consiga ser aquecida. Que a Terra é aquecida justamente devido a esse processo em que bate no solo, reflete, quando reflete, volta, bate na camada gasosa, volta e fica realmente uma estufa, fica um local quente. Isso é ótimo para a gente. Por quê? Porque se não existisse esse efeito estufa, a nossa Terra seria muito gelada, seria a temperaturas muito abaixo do normal, o que ia impossibilitar a nossa existência na Terra. O grande problema do efeito estufa é o agravamento. É o agravamento do efeito estufa. O efeito estufa é extremamente natural, vou até colocar aqui, ó, ele é natural. Entretanto, pessoal, mesmo sendo natural, o agravamento do efeito estufa gera problemas gravíssimos. Qual é um dos problemas gravíssimos que o agravamento do efeito estufa gera, João?
O aquecimento global. Sim, quanto maior a quantidade de gases estufas. Quem são os gases estufas? Volta lá. Gases estufas. Deixa eu colocar aqui. Gases estufas. Que são os gases que propiciam a existência do efeito estufa. Nós temos o vapor d'água. A água, João? O vapor de água que está na atmosfera, sim, ele auxilia o efeito estufa. Entretanto, ele não agrava. O que vai agravar mais são o CO2, o dióxido de carbono, que é aquele mesmo que tem na queima de qualquer combustível ou nas chaminés das fábricas, e o metano. O metano é o CH4. Vou botar aqui, metano. Que é aquele mesmo que tem no pum das vacas. Quando a vaca solta um pum, ela solta esse metano. A decomposição orgânica solta esse metano. E grandes quantidades desse metano agravam o efeito estufa. Tudo bem? Com o agravamento do efeito estufa, nós vamos ter o processo de aquecimento global, onde a Terra vai começar a aquecer de maneira tão grande, tão rápida, que as geleiras nas regiões polares vão derreter, fazendo com que grande quantidade de animais e faunas perdam seu habitat e, obviamente, tenham dificuldade de sobreviver. Vai dificultar a existência de quê? Melhor dizendo, com o derretimento dessas geleiras, o que vai acontecer? O nível do mar vai aumentar. Esse nível do mar aumentando, pode ser que daqui a um tempo algumas cidades litorâneas possam vir a sofrer grandes problemas. Também, a poluição atmosférica pode gerar problemas climáticos através do aquecimento global, como tsunamis, dentre outros. Além de deixar a cidade um aspecto mais poluído, mais difícil de morar, visto que as temperaturas vão aumentar cada dia mais. É isso que a gente vê atualmente, né? A gente vê que as temperaturas são cada vez maiores. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham entendido as camadas da atmosfera e os efeitos do que algumas camadas têm para a proteção ambiental, para a manutenção da nossa vida na Terra, certo? Então, qualquer dúvida, falem comigo no privado, esclareçam essas dúvidas que eu estou aqui para ajudar, certo? Forte abraço e fiquem em paz.